Um dos materiais mais versáteis utilizados na construção civil é obtido por laminação a quente de tarugos de lingotamento contínuo. A sua produção remonta à antiguidade, mas foi somente no século XIX que o aço se difundiu na construção civil, devido ao surgimento do concreto armado. Utilizado pela primeira vez na construção do edifício Ingalls, construído em 1903 em Ohio, Estados Unidos, o vergalhão, assim chamado no Brasil, é uma barra de aço com superfície nervurada. Desempenha um papel fundamental em diversas estruturas, desde pontes, túneis e edifícios ao redor do mundo todo. Nesse vídeo vamos aprender as formas de manipular o aço, quais as formas modernas de corte do vergalhão e equipamentos elétricos de corte, quais as formas manuais de dobra do vergalhão e também as máquinas elétricas que podem fazer a dobra do aço. Quais são as formas de amarrar as barras de aço, equipamentos elétricos de amarração e também sobre a montagem da armadura dentro da estrutura de concreto armado. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o aço e o serviço de armação. Se você quer saber mais como precificar o serviço por quilo de aço, fique até o final do vídeo e se você gostar, não deixe de curtir, compartilhar e avaliar a sua inscrição aqui no canal. Meu nome é Douglas Munhoz e você está na Academia de Custos. Ver o passo a passo desse serviço de armadura de aço para estruturas em geral. Tipologia do aço CA50, diâmetro de 8 mm, corte e dobra na obra. Esse serviço, a unidade dele é em quilos, tá? Ele tem uma diferença de cortar e dobrar na obra do corte e dobra industrial, que é um outro serviço. Aqui no canal, a gente, quando vai analisar o serviço, a gente sempre vai analisar a sua composição, contendo mão de obra e material, e além disso, quais as atividades que compõem esse serviço. Então, no nosso caso, nós temos o corte do aço, temos a dobra do aço e a montagem da armadura nas formas que nós vamos ver. Além do mais, o que a gente pode observar nesse serviço? Você está vendo que a barra de aço está com índice de 1,10, significa que eles estão considerando na composição uma perda de aço de 10% com o corte do aço. Vocês vão ver lá mais para frente qual é o cuidado que a gente tem que ter com isso aqui. Muito bem. Outra coisa que a gente vê no serviço, quais são os procedimentos de execução? No corte do vergalhão, eu posso cortar o vergalhão de 3 formas. Com essa máquina, que é a mais usual dentro do canteiro de obra, uma policorte ou com uma máquina elétrica. Muito bem, essa aqui, ok, faz parte do serviço, a aquisição dela não é tão cara. Já a policorte, eu coloquei um X aqui porque dentro da nossa composição unitária aqui do serviço, nós não temos esse insumo que é o disco de corte. Eu quero usar policorte, então eu teria que inserir esse insumo aqui dentro da composição. A máquina elétrica também eu faço um X porque o custo de aquisição dela é muito grande. Mas isso não significa que você não possa utilizar tanto essa como essa, dependendo do serviço que você vai fazer. De repente você pega lá uma ponte, um prédio para armar, você ganhou o serviço de armar toda a ferragem de um prédio e você resolve investir nesse tipo de equipamento. Não tem nada de errado com isso, tá ok? Vamos lá, segunda procedimento de execução é a dobra do vergalhão. Normalmente você vai encontrar nos canteiros de obra uma bancada de madeira feita aqui com uma viguinha 6x16 com 2 pés do mesmo tamanho, em que o armador vai colocar a barra cortada aqui e dobrar. Mas você pode encontrar também um sistema mais bem elaborado, com uma bancada já, e em que você está vendo uma central de armação um pouco diferenciada. Esse caso aqui, ok, faz parte do serviço. Esse aqui tem uma ressalva que eles estão usando uma máquina elétrica de dobra. Então, também não consideram nesse tipo de serviço porque tem um custo de aquisição alto. Mas eu não posso usar? Pode usar a mesma coisa. Tem que analisar se a quantidade de serviço que você tem vale a pena adquirir esse equipamento ou não. Muito bem, quais os cuidados que eu tenho na hora de dobrar as barras? Eu tenho no mercado vários dispositivos.
Estão vendo aqui uma cantoneira com uma rolemã. Eu tenho aqui uma chapa com uns pinos aqui, uma chave de dobrar. E eu tenho aqui uma bancada feita na obra com um pedaço de vergalhão batido aqui na madeira. Qual o problema desses três dispositivos? Todos eles têm os pinos onde vira o aço, onde dobra o aço do mesmo diâmetro. Aqui é um pouquinho diferente desse, esse é um pouquinho diferente desse. Mas qual é o problema? Quando eu vou dobrar o aço, dependendo da bitola do aço que eu estiver dobrando, um ferro de 5 milímetros, 6,3, 8, 10, 12,5, esse diâmetro varia em função da bitola do aço. E no caso aqui, todos os pinos são fixos. Então, se eu virar um aço num pino fixo que não é recomendado, pode acontecer fissura na dobra e isso comprometer a estrutura. Então, para que isso não ocorra, você deve seguir rigorosamente o projeto estrutural e as normas. A NBR 6118 indica quais os pinos que devem ser utilizados em função do tipo do aço, se é um CA25, 50 ou 60, e do diâmetro do ferro que você vai dobrar. Então, esses diâmetros aqui, estão diretamente ligados, esse diâmetro do pino está diretamente ligado ao aço que eu vou dobrar. Então, vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Se eu pegar um ferro 10 milímetros, menor que 20 milímetros, com aço CA50, tem que ser 5 vezes o diâmetro do ferro. Então, 5 vezes 10, 50 milímetros. Então, esse pino deveria ter 50 milímetros. Se fosse um CA25, para o mesmo ferro de 10, 40 milímetros. E isso não ocorre na obra, tá ok? Para os estribos menores que 10 milímetros, o pino tem que ter no mínimo 3 vezes o diâmetro. Bom, então vamos ver quais seriam os pinos que deveriam ser utilizados se eu utilizar o aço CA50, que é o mais comum na obra, para cada uma dessas bitolas aqui, Se eu pegar 6,3 e multiplicar por 5, vou ter 31,5 e assim por diante, eu teria todas as bitolas, tá ok? Qual a vantagem de eu utilizar uma máquina elétrica de dobrar? Que ela vem com uma pinagem com vários diâmetros que eu posso utilizar em função do aço que eu vou dobrar. Então, ela tem vantagens sobre o método manual? Sim, porque eu sigo a norma corretamente em função do aço que eu vou dobrar. Bom, mas eu não tenho dinheiro para investir nisso aqui, como é que eu faço? Eu posso, uma solução caseira, é eu fabricar 5 chapinhas dessa, em vez de usar um único pino fino, pino fixo, eu uso 5 chapas, cada uma com um pino diferenciado. E aí eu estou dentro da norma, ok, posso fazer o meu serviço. Muito bem. A montagem da armadura nas formas. Não é só cortar e dobrar o aço. Eu preciso transformar isso numa viga, num pilar, numa laje, ou numa sapata, ou numa estaca e assim por diante. Então, cabe ao armador armar a ferragem e colocar ela dentro da forma, tá ok? Faz parte do serviço isso aqui. Além disso, cabe ao armador, quando ele vai, por exemplo, armar uma laje, ele colocar o espaçador, não só na laje, como no pilar e nas vigas, o espaçador correto em função do recobrimento que o projeto estrutural pede. O recobrimento do aço de 2,5, 3 centímetros, 4 centímetros, cada projeto vem definido pelo calculista qual é o recobrimento correto, tá ok? A armação. Você está vendo aqui na armação, o armador utilizando uma turquesa e armando uma viga. Ele pode armar fora e colocar na forma. Dependendo da viga, às vezes a viga é muito grande, você não consegue armar fora e carregar ela até a forma. Ela fica muito pesada, então às vezes você é obrigado a armar no lugar. Esse procedimento de usar a turquesa e armar com arame recozido, ok, faz parte do serviço. Existe também um sisteminha usado muito na China, que é esse dispositivo aqui. Eles não usam um arame recozido nosso, mas é um arame cortado em pedacinho. Também ok, pode ser utilizado. Agora eu quero usar um equipamento elétrico, tipo esse aqui, da Makita. Eu posso utilizar ele? Posso, dependendo da quantidade de quilos que eu tenho. Se valer a pena eu investir num equipamento desse, tudo ok. Legal? Muito bem. Quais são os critérios de medição de serviço? Se a unidade é o quilo, o serviço também será medido por quilo. Mas onde que eu vou obter essa quantidade?
normalmente é no quadro resumo do projeto estrutural. A maioria das obras você tem um projeto estrutural em que está todo detalhado a armadura lá que você tem que fazer. Qual o cuidado que você tem que ter? Você lembra lá no início que nós falamos da composição unitária? Que na composição ela já tem uma perda de 10%? Então você tem que tomar cuidado se o aço que está informado aqui no projeto estrutural, ele vem com perda ou sem perda de aço. Aqui, ele está escrito aqui, ó, não foram computadas as perdas nas quantidades acima, então você pode pegar esse número. Tem projetista que manda isso aqui majorado em 10%, 15%, então você tem que tirar essa majoração que ele está fazendo para lançar a quantidade correta na sua composição. Ok? Muito bem, dentro do nosso serviço aqui, então, nós vimos o corte, vimos a dobra e vimos a montagem da armadura nas formas. Agora falta ver a precificação do serviço. Então, pessoal, antes da gente falar da precificação do serviço, se você estiver gostando desse vídeo, não deixa de curtir aqui, compartilhar, ajuda muito o canal. E considere você se inscrever, que a gente está sempre postando aqui semanalmente, ou às vezes a cada 10 dias, um vídeo novo sobre tudo que é serviço da construção civil, tá ok? Vamos lá então no serviço. A planilha, essa planilha que a gente usa sempre aqui, eu deixo ela na descrição do vídeo para que vocês possam também utilizar. É só ir lá e baixar a planilha e utilizar ela para simular o que eu estou simulando aqui com vocês. Tá bom? Muito bem, deixa eu apagar aqui que eu estava testando aqui. Muito bem, olha lá. O serviço de armadura envolve a parte de mão de obra e material. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar cada insumo desse de material, eu vou colocar preço. Eu não coloco o preço aqui, ó, eu ponho no lado aqui, ó. Então, barra de aço, ela está em quilo, eu vou colocar o preço dela por quilo. Hoje, na data desse vídeo, está custando R$ 6,50 o quilo. O arame recozido 23 e o espaçador 0,25. Observe que aquela perda que a gente falou do aço, ela majora o custo de 6,50 e vai para 7,15, garantindo que eu mantenha esse preço dentro da minha margem, tá ok? Muito bem, com isso eu cheguei a 10,46 centavos do custo por quilo de material para cortar e dobrar. Vamos lá agora para a mão de obra. Eu tenho armador e ajudante. Quanto custa a diária do armador? R$ 150 reais e do ajudante 100. Cada um gasta para comer R$ 23 reais por dia e de transporte 8 e de EPI 2,70. Muito bem, somando tudo isso aqui, ó, nós chegamos em 183,70, dividido por 8 horas, ele joga o custo da hora aqui, multiplicado pelo índice, eu tenho o valor aqui do armador. A mesma coisa do ajudante, então eu cheguei em 3,17 o quilo para cortar, dobrar e montar. Eu não sei aí na sua região quanto o pessoal cobra para fazer esse tipo de serviço quando é terceirizado, tá bom? Mas se você pegar esse pessoal e tiver que registrar na sua empresa, você tem que considerar mais os encargos. Aqui estou considerando 87% de encargos, já vai para 15,81 o custo total. E se eu tiver que vender serviço, eu vou ter que pagar os impostos e ter meu lucro. Então vamos só considerar mais 40% de DBDI, vai para R$ 22,13 o quilo para fazer esse serviço aqui. Muito bem, pessoal, por hoje é só. E não esqueçam de compartilhar aí, até o próximo vídeo.